Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 21. Diz a palavra do Senhor: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no tempo devido. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Meus irmãos, nós temos aqui as últimas instruções de Paulo a Timóteo nessa carta maravilhosa, carta pastoral de Paulo ao seu pupilo, ao seu discípulo Timóteo. Nós temos então a instrução clara de Paulo a Timóteo para que ele, sendo um homem de Deus, fuja de todo tipo de controvérsia, tudo que foi colocado previamente aqui, foi citado por Paulo, muitas conversas inúteis, profanas, muitas coisinhas que vão tirando o presbítero, ou no caso aqui Timóteo, o pastor, do centro do Evangelho. Então, a ordem é: tome cuidado. Tome cuidado acerca também da questão financeira, abra os seus olhos para que esse mal não lhe acometa. Então, Paulo abre os olhos de Timóteo nesse sentido e diz o seguinte, reafirmando a identidade de Timóteo: Timóteo, você é um homem de Deus. Fuja de tudo isso e busque a justiça. Busque ser uma pessoa justa, busque praticar a justiça, busque viver a justiça de Deus aqui na terra, bem como no ambiente da igreja. Busque viver uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de devoção, de leitura da palavra, uma vida de realmente entrega e consagração ao Senhor. Busque a fé, busque o amor, busque a perseverança e busque a mansidão. Então seja tudo isso para o povo de Deus. Seja o exemplo que todas as pessoas precisam para o povo de Deus. A igreja precisa de referenciais, de pessoas que estão na frente da congregação para ser realmente exemplos de mansidão, de domínio próprio, de perseverança, de fé, de amor, de justiça. Então Timóteo deveria ser esse homem de referência para a comunidade. Combata o bom combate da fé, não fique se apegando a qualquer picuinha, mas vai na onde é essencial. E aquilo que é essencial é nesse combate que você deve combater. Tome posse da vida eterna. Então, aqui tem uma palavra bem clara para a gente tomar posse aqui da vida eterna. Ele já havia professado a sua confissão perante muitas testemunhas. Agora o que ele precisaria é tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa vida eterna, essa garantia que nós só temos em Cristo por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Então nós temos essa garantia da vida eterna e nós devemos tomar posse dessa vida eterna, assim
como Timóteo estava sendo instruído a tomar posse dessa palavra, a viver como um cidadão celestial, a não ficar olhando para as coisas terrenas apenas, mas olhar para as coisas que são do céu. E aí, Paulo dá a instrução para Timóteo para que ele mantenha firme a sua convicção, a sua confissão, já que ele fez isso perante muitas testemunhas, muitas pessoas viram ele testemunhando e testificando acerca de Cristo, e aqui Paulo cita um cântico antigo, um cântico da igreja antiga, que muito provavelmente era conhecido naquela época. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Então, um hino que era cantado na igreja antiga, Paulo cita esse hino como se fosse uma declaração de fé a que Timóteo deveria se apegar. Depois ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo. Olha só, antes aqui nós falamos sobre a questão do amor ao dinheiro, falamos sobre a questão dos riscos, né, do amor ao dinheiro, e agora Paulo dá a instrução clara para Timóteo acerca desse grupo de pessoas que são os ricos dentro da igreja. A igreja não é feita só de pobres, a igreja é feita de pessoas ricas, pobres e todos os grupos de pessoas, classe média, classe baixa, miserável, enfim. O Evangelho é para todos, a universalidade do Evangelho, né? E essa é a maravilha da igreja, porque dentro do mesmo ambiente comporta ali todos os grupos de pessoas. E Paulo dá essa instrução a Timóteo, então, para que ele ordene algumas coisas específicas aos ricos, que os ricos eles pudessem se encher de esperança, não na incerteza da riqueza, mas em Deus. Então, muitas vezes a pessoa ela coloca a sua segurança no dinheiro, então ela está buscando uma segurança financeira, então ela vai lá e começa a ganhar dinheiro para colocar a sua segurança ali. Tenho visto muitas pessoas aí do mundo dos investimentos e tal, esse grupo de pessoas fala assim: não existe segurança. Não existe segurança financeira, né? Então, olha só que interessante. Agora que o povo está descobrindo isso, né? Pode ser que a pessoa tenha muito dinheiro hoje e, de repente, no outro dia ela fique sem nada por causa de uma decisão errada, por causa de uma oscilação no mercado, por causa de uma crise de pandemia mundial. Enfim, não existe segurança financeira. E a Bíblia já disse isso há muitos anos atrás. Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza, né? Então coloque a sua esperança em Deus e invista, entenda que esses recursos que Deus está colocando nas suas mãos são recursos que são para serem alocados no reino de Deus. Não significa que você vai pegar todo o seu dinheiro e você vai doar para os pobres, não é isso. Se Deus falar para fazer isso, faça, seja feliz assim. Mas significa que você vai usar com sabedoria e que você vai alocar esse recurso da melhor forma possível para que você adquira tesouro para si nos céus. É isso que o texto está dizendo: sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Então, que os ricos não sejam arrogantes, que eles entendam que esse recurso que Deus está te entregando, Deus colocou nas suas mãos, esse recurso serve para engrandecer o reino de Deus. Amém? Então, fica a dica aí para aquelas pessoas que querem um dia ser ricas, para aquelas que são ricas, né? Para aquelas que já possuem um certo patrimônio, que você entenda que tudo o que Deus coloca nas suas mãos é tudo para o reino de Deus. Que de alguma forma você possa contribuir para que o reino de Deus seja expandido e assim também a minha vida, porque pode ser que eu tenha um pouco menos do que o rico, pode ser que eu não seja tão rico hoje, né? Pode ser que
você tenha um pouco mais do que eu ou menos do que eu, não importa, a quantidade em si não importa. O que importa é a nossa consciência de que todas as coisas pertencem ao Senhor e que nós devemos glorificar ao Senhor com os nossos bens, com todos os nossos recursos. É isso que o texto está dizendo para nós. Por último, a última instrução aqui do capítulo é que para que Timóteo evite as conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Irmãos, eu tenho uma alergia a contradições, a conversas inúteis, a conversas que não levam a lugar nenhum. Sabe quando o pessoal começa assim, porque a discussão é mais importante do que chegar num consenso e tal. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem, e um dos versículos que eu geralmente uso para me justificar é esse daqui. Então, tem gente que fica assim, falando muito de conhecimento, falando por causa disso, daquilo e aquilo outro, quando na verdade não tem nada prático e quando na verdade a pessoa quer apenas discutir pelo simples prazer de discutir, de ser subversivo às vezes, né? Já tive que lidar com uma situação em que a pessoa falou assim, eu estou aqui para subverter mesmo, eu quero atrapalhar ali o processo, porque o importante é o mecanismo que a gente chega, o processo, não é chegar até o final da ideia. Enfim, e isso me entristece bastante, por isso eu fujo desse tipo de discussão. Quando tem algum tipo de conversa que eu vejo que não vai levar a lugar nenhum, tipo de conversa teológica, sabe, que fica discutindo se Adão teve umbigo, sabe, coisa que não vem ao caso. Então eu já fujo logo, eu já não fico perdendo tempo com isso. Timóteo recebeu essa instrução de Paulo, não perca tempo com isso, vai cuidar das coisas do Senhor, vai fazer aquilo que precisa ser feito na igreja do Senhor. Tem muita coisa que precisa ser feita e a gente pode ser bem mais útil no reino de Deus, abençoando outras pessoas e fazendo o nome dele grande, né? Trabalhando, servindo com piedade, com fé, com amor, com perseverança, mansidão e justiça. Amém? Então, assim nós encerramos o estudo da carta de 1 Timóteo. Depois nós vamos continuar em 2 Timóteo, que é um teor bem parecido dessa carta, no entanto contém mais instruções claras aqui para o seu pastor Timóteo, né? Então vamos orar agradecendo pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este devocional, obrigado porque nós temos a oportunidade de estudar a sua palavra. Muito obrigado a Deus porque nós temos oportunidade de servir ao Senhor com os nossos bens, com tudo que temos e somos, que nós entendamos que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, nas finanças, na segurança financeira que o dinheiro pode, por acaso, proporcionar, mas a nossa segurança está em Ti, Deus, que nós tenhamos essa convicção de que o Senhor é a nossa segurança e que nós possamos viver, assim como Timóteo viveu, uma vida de justiça, de piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Assim sejamos exemplo para todo o povo, para a congregação e aquelas pessoas que querem se sujeitar a um cargo de liderança, que buscam ser vitrine dentro da igreja, ser referencial para outras pessoas dentro da igreja, que possam entender que existe um compromisso que precisa ser assumido, que Paulo deixa muito claro isso na sua palavra, que a Bíblia está muito clara em dizer que existe uma responsabilidade muito grande sobre aqueles que são líderes da congregação. E por isso essas pessoas assumam esse compromisso fielmente e possam
honrar com esse compromisso, honrando a sua palavra e sendo fiéis naquilo que estão se comprometendo a fazer. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado, ó Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, um ótimo dia, que você possa desfrutar mesmo da presença de Deus enchendo a sua vida e dando direção para tudo que você fizer, tá bom? Amanhã tem mais devocional, um forte abraço e tchau.